quero convidar a todos, nesse momento, a fechar os olhos, para que assim possamos sentir em nossos corações a leveza e a paz desse ambiente que nos envolve. Por alguns momentos, deixemos que o nosso coração, o nosso pensamento esteja elevado no propósito do aprendizado, da reflexão, para que assim tenhamos a possibilidade de sairmos daqui mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. Agradeçamos no silêncio do nosso coração os nossos mentores individuais que nos auxiliaram durante todo o dia para que aqui estivéssemos. Vamos elevar o nosso pensamento à Mãe de Jesus, Mãe da humanidade, que ela nos abençoe nessa noite e sempre, e nos encaminhe neste momento em direção a Jesus, o nosso Mestre, para que Ele também, através do seu amor, nos abençoe nesta noite e que a luz do seu Evangelho possa iluminar os nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Criador nosso, Criador de todas as coisas, ao qual só temos que agradecer por mais esse dia de aprendizado que tivemos. Todo o alimento do nosso corpo, todo o alimento do nosso espírito que recebemos todos os dias. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Que a Tua luz nos acompanhe sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossos corações. E que o amor de Deus, nosso Pai, também esteja iluminando as nossas mentes, os nossos corações, hoje e sempre. Deixa eu me apresentar aqui mais uma vez, para quem não me conhece ainda, eu sou o Paulo, graças a Deus, voluntário dessa casa há alguns anos, e quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, a oportunidade que cada um de vocês estão se dando em estar aqui essa noite, dispostos a refletir e aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Essa noite nós vamos fazer uma reflexão sobre a parábola dos talentos. E tanto essa noite como na quarta-feira à noite também, nesse horário, e na sexta-feira às 2 da tarde, será falado sobre esse tema, a parábola dos talentos. Só que antes de falar da parábola, eu gostaria de lembrar a todos uma importante reflexão que a gente deveria fazer sempre. Vejamos que ao longo de alguns anos já, nós estamos prestando bastante atenção na vacina que nos são dada, né? Como é importante a vacinação, apesar de alguns negarem, mas nós vemos que a vacinação ela é extremamente importante para a prevenção de doenças. Agora, nós vamos falar aqui a respeito de uma vacina também muito importante e que nós deveremos tomar, e que às vezes a gente não gostaria, mas a gente precisa tomar dela. É a vacina, é a grande vacina chamada Evangelho. Já pararam para pensar nessa vacina?
Quantos males essa vacina poderá nos prevenir? Os males do orgulho, os males da vaidade, os males do egoísmo. Então, todos esses males, eles nos é prevenido através do Evangelho, porque a gente começa a lidar com esses sentimentos, com esses vícios, e aí a gente vai aprendendo a se trabalhar dentro de nós mesmos, aproveitando melhor o tempo que cada um de nós tem aqui na Terra. Mas é sempre importante lembrar aqui que o Evangelho é de uma beleza incomparável, é de uma profundidade sem comentários, né? Tudo aquilo que Jesus diz no Evangelho é de extrema importância nas nossas vidas, mas não será só importante a gente admirar o Evangelho, achar bonito aquilo que Jesus disse, o sacrifício que Ele fez por toda a humanidade, maravilhoso, mas o que Jesus espera de nós e o que a gente pode ofertar de presente para Ele é a nossa reformulação íntima, é a vivência do Evangelho no nosso dia a dia. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque nosso compromisso com o Evangelho, ele é muito importante, porque sem a prática, a teoria, o que ela vai fazer por nós? Nós vamos ter conhecimento, ótimo, mas o conhecimento sem a prática não funciona. Conhecimento e prática têm que caminhar juntos. Então, por isso que a gente sempre lembra aqui da necessidade do nosso compromisso com o Evangelho, com a prática. E hoje a gente vai lembrar aqui da parábola dos talentos. Dentro do Evangelho, olha que coisa interessante, nós encontramos no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, um total de 28 parábolas que Jesus pronunciou. E dentro dessas 28 parábolas, nós podemos classificá-las em 3 grupos. Primeiro grupo, usos e costumes sociais, assuntos domésticos e de família e da vida rural. Então, para cada grupo, Jesus endereçava uma parábola. E essa parábola dos talentos, ela está endereçada aos assuntos domésticos e de família. Então vejamos, a parábola dos talentos. Jesus nos conta nessa parábola que havia um senhor muito rígido que saiu em viagem e chamou 3 dos seus servos e a cada um deu moedas para que eles cuidassem. A um ele deu 5 moedas, a outro 2 e a outro 1. Narra-nos o Evangelho que essas quantidades de moedas foram dadas segundo a capacidade de cada um. Um com 5, outro com 2 e outro com 1. Muito bem, o Senhor foi viajar, Jesus conta na parábola, e quando ele voltou, Jesus conta nessa parábola que ele quis dar conta daquilo que ele ofereceu aos seus servos. Então, primeiro ele chamou o que tinha ganhado 5 talentos. Os que ganhou 5 talentos multiplicou, ganhou mais 5. O que ganhou 2 também multiplicou, ganhou mais 2. Agora, o que tinha ganhado 1 talento só, sabe o que ele fez? Enterrou o talento, ficou com medo, enterrou o talento. Então, Jesus conta nessa parábola que o Senhor abençoou esses 2 primeiros servos que multiplicaram os seus bens, as suas moedas, e lamentou profundamente aquele servo que havia enterrado. Aí o que ele conta na parábola? Ele faz uma advertência. Ele diz que esse que tinha 1 talento vai ser dado àquele que tinha multiplicado os 5 talentos, que eram 10.
porque aquele que mais tem, mais se lhe dará, e aquele que não tem, até o que parece ter, não é dele. Então é curioso essa situação, né? Como é que a gente vai dar mais a quem já tem mais? É lógico isso, porque aquele que tem mais é porque ele trabalhou mais, ele multiplicou mais. E aquele que tinha menos, aquele que ganhou um talento e enterrou, até aquilo que ele pensava ser dele, não era dele, era um empréstimo. Então ele foi tirado. Muito bem. Vejamos que coisa interessante. Nós, aqui na Terra, nós somos dotados de recursos, de elementos maravilhosos que o Pai Criador nos dotou. Esses elementos nós poderíamos chamar de talentos. Talentos. Cada um de nós que nasce aqui na Terra, nós somos dotados de inúmeros talentos. Eu vou citar alguns aqui para que a gente possa refrescar a nossa memória. Vejamos. O talento da inteligência. Olha que coisa interessante. A nossa inteligência. Como nós estamos empregando esse talento que Deus nos concedeu, esse recurso maravilhoso de pensarmos, de termos essa possibilidade, enquanto podemos ver muitas vezes ao nosso redor irmãos que não têm essa condição, né? E nós, graças a Deus, temos essa bênção da inteligência e conseguimos raciocinar. Mas como será que nós estamos aplicando a nossa inteligência? É bom que a gente pense nisso. Estamos aplicando para o bem comum? Ou estamos aplicando única e exclusivamente para o nosso próprio proveito? Se nós estivermos aplicando a nossa inteligência para o nosso próprio proveito, e os outros que vão passear, né? Então nós não estamos utilizando bem esse talento que Deus nos deu, que é a inteligência. E outra coisa importante é pela inteligência que nós pensamos, né? E o pensamento nosso? Como nós estamos empregando o nosso pensamento? Será que nós estamos nos deixando dominar somente por ideias negativas? Porque olha que são muitas, né? Mas se nós nos aproximarmos cada vez mais do Evangelho, essas ideias negativas elas começam a se transformar em ideias positivas. Sabe por quê? Porque tudo que acontece é com a permissão de Deus e de Jesus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então essas ideias negativas de que está tudo errado, que as coisas estão tudo errado, é uma visão distorcida, porque tudo está certo, Deus está no comando. E quem é o governador do nosso planeta? Jesus. Será que Ele não sabe tudo o que está acontecendo? Sabe. E na hora certa, tudo isso vai mudar. Então, o talento da inteligência, nós devemos saber usar para o bem comum, em favor da caridade, do amor ao próximo. Outro talento importantíssimo que nós temos, a visão. Nossa Senhora, que maravilha a visão, né? Como nós estamos enxergando a vida? Uma maneira positiva ou de uma maneira negativa? Jesus nos conta no Evangelho que os olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos são luz, todo o nosso corpo será iluminado. Agora, se os nossos olhos só veem coisa ruim, coisa negativa, todo o nosso corpo será tenebroso também, será negativo. Daí nós podemos observar como surgem as doenças, né? De como nós enxergamos a vida, de como nós pensamos, de como nós usamos a nossa inteligência. É isso que acontece. E tudo isso
a ciência já está descobrindo a passos largos que tudo aquilo que pensamos, que tudo aquilo que criamos dentro de nós somatizam no nosso corpo. Por isso que aparecem as doenças. E por isso que eu falei da vacina, que é o Evangelho, que irá nos prevenir de inúmeros males. E outro talento maravilhoso que nós temos, o talento da fala. Que bênção, né? Podemos falar coisas boas às pessoas, né? Dizer uma palavra amiga, uma conversa, um conselho, uma coisa que edifica. É bom que pensemos nisso, porque se nós utilizarmos a nossa fala para denegrir, para maldizer, para criticar, então esse talento também que nós somos dotados da fala, nós estamos fazendo que nem aquele servo, nós estamos enterrando ele. Outro talento que é bem importante, que nós deveremos refletir, é a nossa audição, os nossos ouvidos. Que bênção podermos ouvir, né? Já pensaram nisso? E como nós estamos ouvindo as coisas que chegam até nós? Sabe como nós devemos fazer? Existe um ditado bastante antigo que diz assim: entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Então é assim que devemos, com as coisas ruins que chegam até nós, até os nossos ouvidos, essa enxurrada de negatividade que nós vemos, deve entrar por aqui e sair por aqui. Guardarmos somente o que é bom, aí sim. Então, todos esses talentos são importantíssimos, nós sabermos empregá-los. Por isso que Jesus, vejam que essa parábola, ela é de uma profundidade, ela é de um alcance impressionante, porque ela chega no íntimo da nossa alma. Ela nos mostra a característica dos bens preciosos que Deus nos concede e que nós deveremos saber bem empregá-los em benefício não só nosso, mas também do bem em geral. Dentro desse quadro da nossa inteligência e da nossa fala, eu queria lhes apresentar duas obras. Uma é essa daqui, Horizontes da Mente. Essa obra foi psicografada pelo nosso irmão João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Essa obra, ela nos fala como nós podemos empregar a nossa inteligência, o nosso pensamento da melhor forma possível. E também tem outra aqui do Miramês, intitulada Horizontes da Fala. Essa obra também é importantíssima, ela vai nos ajudar como nós poderemos empregar da melhor forma possível a nossa voz para edificar, para criar coisas boas na vida das pessoas. Então, o nome dessas duas obras, se vocês se interessarem em ler, eu deixei com a pessoa lá na secretaria. Então, ela tem o nome dessas duas obras. Se vocês se interessarem, estudem, não só leiam, estudem. Vocês vão ver o alcance impressionante dessas duas obras, sobre a inteligência e sobre a fala, o que ela pode produzir na nossa vida. E é bem interessante que o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Pontos e Contos, ele tem um conto chamado Grande Cabeça. Então esse título é dado porque ele conta a trajetória de um advogado que ele era muito inteligente. Só que ele usava a inteligência somente em favor de si mesmo e em favor das pessoas mais poderosas contra os mais fracos. Então ele era muito temido no meio acadêmico, porque ele tinha uma inteligência privilegiada. Todos os processos que ele participava, ele acabava ganhando. Mas sua mãe, uma velhinha cristã,
ela o advertia sobre essa situação, falando para ele, né? Olha, ele chamava Abelardo, né? Olha, Abelardo, o ministério da advocacia, do direito, né, e do juiz é um ministério bastante complicado, devemos saber empregar da melhor forma possível. Só que ela não conseguia ver no lado do filho aquelas pessoas a qual Jesus era sempre acompanhado, aquelas pessoas simples e humildes. Ele vivia acompanhado de pessoas ricas. E ela dizia: você se esqueceu que Jesus, ele foi advogado da mulher adúltera? E lembrava ele também sobre Jesus na cruz, né, que ele intercedeu em favor daquele ladrão arrependido. Só que ele retrucava com a mãe que ele não tinha tempo de estudar o Evangelho. Era tantos os processos, né, que ele tinha que tomar conta, que ele não conseguia estudar os Evangelhos. Aí a mãe dele veio a desencarnar, foi para o mundo espiritual, e mesmo do mundo espiritual ela tentava inspirá-lo, só que ele não dava ouvidos. Aí o que aconteceu? A morte, ela veio levá-lo no momento em que ele estava muito atarefado. E quando ele chegou no mundo espiritual, qual não foi a sua surpresa? Estava totalmente debilitado, passou por inúmeros sofrimentos. E a mãe ia visitá-lo sempre, só que ele não conseguia ver a mãe, tamanha dificuldade que ele tinha, né? Porque ele tinha empregado mal a sua inteligência, esse talento. E aí a mãe, de tanto insistir, ela não conseguia nenhum recurso para que ele melhorasse. Ela chamou um elevado orientador da vida espiritual para que viesse interceder em favor dele. E esse elevado instrutor percebeu a situação delicada que ele estava enfrentando. E aí o que ele disse para a mãe? Olha, o único recurso para que ele possa se recuperar o mais breve possível é ele voltar à Terra numa condição de hidrocefalia. Vocês sabem o que é isso? Então, dali certo tempo, os mentores espirituais conseguiam acompanhá-lo na sua trajetória, né, terrena. Ele estava num carrinho, com a cabeça totalmente disforme, para que ele pudesse se recuperar dos esvarios da inteligência, desse talento maravilhoso que a providência divina havia lhe concedido. Então, que possamos saber utilizar da melhor forma possível todos os talentos que Deus nos concede. O talento do poder, né? O talento da fortuna. O talento do poder, o talento da fortuna, eles vão ficar aqui. Quando nós partirmos para o mundo espiritual, eles vão ficar aqui, nós não vamos carregá-lo. Então, que possamos, da melhor forma possível, aplicar esse talento que Deus nos concede, para que, quando deixarmos esse corpo aqui, nós nos apresentarmos no mundo espiritual como esse servidor que conseguiu multiplicar, pelo menos um pouquinho, né, os talentos. Então, que possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade sagrada que Ele nos concede. Peçamos a Jesus nesse momento que nos abençoe, que ilumine os nossos corações, para que os talentos maravilhosos que o nosso Pai Criador nos concedeu, que nós possamos empregá-lo da melhor forma possível, esses talentos, em nome do bem e em nome da caridade. Que assim seja. Excelente semana a todos. Jesus possa acompanhar a cada um de vocês durante toda a semana.